Você, no seu livro aqui, eu vi que tem uma questão que é uma pergunta que você faz aqui num capítulo, que é: você está preparado para ter uma empresa, né? E você acha que qual que é a preparação? O que que o cara tem que ter dentro dele para ter uma empresa? Ou por que que as pessoas às vezes elas acham que elas estão preparadas, mas na verdade elas não estão? Normalmente, uma coisa interessante que acontece com a maioria das pessoas, né? E na área da saúde ainda mais. Na saúde nós não temos nenhuma preparação, nenhuma, zero, para trocar uma empresa, né? Para tocar uma empresa, para fazer um negócio, né? Lógico que se isso fosse assim, todo administrador de empresa seria milionário, multimilionário, bilionário, né? Sim. Claro que tem uma parte de feeling, claro que tem uma parte de dom, lógico que tem, né, esse DNA de cada um. Mas se nós não estivermos preparados do ponto de vista financeiro, se a gente não entende de gestão financeira, se a gente não entende de números, né, desde o mais simples, que são as alíquotas, quinais, né, quanto que eu vou pagar de imposto, mas se eu não sei nada de DRE, se eu não sei fluxo de caixa, orçamento de caixa, não sei o que é um balanço, um balancete, se eu não entendo qual é a minha margem de contribuição, lucro líquido, se nada disso eu compreendo, como é que eu vou entender de grana para minha empresa prosperar? Né? Lógico que o caixa é soberano, lógico que ganhar, né, dinheiro tem muito a ver com faturamento, mas também tem muito a ver com reter, tem muito a ver com lucro líquido. Normalmente, na área da saúde, é zero a preparação disso, mas o empreendedor, ele acha que pelo fato de empreender, de ter essa veia, vai dar tudo certo. O empresário tem que estar preparado. O empresário tem que ter uma formação, tem que ter um nível de conhecimento para ir para o mercado. Cada vez, tudo é muito mais competitivo, tudo é muito mais concorrente. O detalhe, né, faz toda a diferença, senão tudo é commodity. Se não existe essa preparação adequada, essa educação, e aí é legal o lance da educação, dificilmente você vai ter sucesso. Tem que ser assim muito na sorte, e se é na sorte hoje, talvez não seja amanhã, e aí cai tudo. Tem que existir esse processo, esse processo preparatório, sabe? Isso é legal porque às vezes o cara quer empreender, né? Porque primeiro ele acha que ele vai ficar rico, né? Se ele for o dono do próprio negócio. Ele acha que ele vai trabalhar menos, né? O cara acha que vai trabalhar menos, aí o cara fala assim, não, eu quero ser meu próprio chefe, né? Tem essas coisas. Mas tem que ter toda uma preparação, eu acho que de uma capacitação mesmo, com né? certeza. O cara tem que estudar e tem que ter uma preparação, acho que mental mesmo pra coisa, né? Porque não, eu acho que muito também tem um pouco do superficial, né? O cara fala assim, pô, eu vou abrir uma loja de roupa, eu compro a camiseta no Brás por 10, aí eu abro uma loja aqui, vendo por Conta 20, de padeiro. ganho, A famosa conta ganho de 100%. padeiro. Só que o cara não coloca a conta de luz, não coloca o ponto, não coloca o funcionário, não coloca o custo da maquininha, taxa. O quanto que oscila o mercado, quanto que ele tem que guardar, que ele tem que reter. E tudo mais. Nada disso vai para conta, né? É exatamente isso. Normalmente a gente costuma fazer as coisas, os negócios no Brasil, tudo com conta de padeiro. E por que 80% acaba fracassando nessa brincadeira? É exatamente por isso, porque não houve a preparação, a estratégia, o projeto adequado, né? Não houve essa análise. Você já foi desse... Que é muito comum, e principalmente na Portfólio, a gente vê muito, e a gente tem um pouco dessa missão de ajudar. Hoje os médicos no Brasil... excelentes profissionais trabalham muito, e trabalham tanto que eles não conseguem olhar direito para as finanças pessoais. Exato. E acontece muito que, às vezes, um médico ele abre uma clínica e mistura muito a PF com a PJ. Total. E o cara, às vezes, ele não acredita. Ele fala assim, cara, como assim, cara? Entrou 100 mil e como que não tá sobrando nada e tudo mais? Você já se pegou nesse momento da sua carreira? Eu fui esse cara. Você foi esse cara? Eu fui esse cara. E o legal pra gente hoje em dia olhar pra tudo isso é que eu já tive esses exemplos. Onde? Comigo. Eu já fui esse cara de faturar muito, só que tirar dinheiro da pessoa física para pagar a jurídica. Né? E eu passei por isso, e detalhe, que eu demorei para aprender. Eu passei mais de 10 anos nessa história. Né? Foram 16 anos, 14 empresas, rodando nesse perfil de fatura muito, só que não tem ideia de finanças, acaba gastando muito mais, queimando muito mais recursos do que está faturando. Então, quantas vezes eu não tive que dar plantão, fazer mais cirurgias para pagar a despesa da empresa, que só ficava com mais buraco, quer dizer, déficit o tempo todo. Então, hoje, quando a gente ensina e quando a gente explica, e quando a gente traz sócio, quando a gente prepara o nosso pessoal todo, é muito simples para explicar. É só para eu lembrar como eu era.
E misturava mesmo, pessoa física com jurídica, era tudo a mesma coisa, era tudo o mesmo buraco, entendeu? O dinheiro que chegava, gastava com outras coisas, entendeu? Era uma zona aquilo, era terrível. Conclusão, todas as empresas que nós tivemos acabaram fechando, ainda bem que sempre a gente gerou muito caixa, então não teve falência, não teve concordata, não teve recuperação judicial, não teve nada disso. Mas todas essas empresas acabaram fechando, então foi 1,5 décadas perdida, para depois a gente começar tudo de novo, do zero, só que lógico, já entendendo o que funcionava e o que não funcionava, e deu certo. Pô, a gente podia pensar, né, Kaique, numa parceria junto com a Stanleys, pra gente fazer Legal. um programa da Portfel. Legal, com legal, os médicos, fazer um planejamento Pô, conta financeiro comigo, com a galera conta com lá, a né? gente, porque tem um monte de cara, fera. O Thiago, Top. envolver um negócio pra gente ajudar todo mundo aí da rede. Já aí. estamos dentro. É porque, tipo assim, cara, a gente tem muito esse propósito e a gente tem realmente muito cliente médico Legal. que O pede... cara ganha 100 pau. E ele pede ajuda pra gente. Ele fala assim, cara, ele fala assim, cara, eu tô no vermelho e eu ganho 100 pau por mês. Eu ganhava era 300, 400 e queimava Não, tudo. E o cara vira... Ó, gente, pra vocês acharem que não acontece com gente que ganha muito dinheiro, o cara fala assim, cara, eu não tenho uma casa própria, Sim. o meu carro é financiado, ganho 100 pau por mês e eu não sei onde tá indo esse dinheiro. Exato. E aí o cara tem 80 mil guardado. Exato. Entendeu? Imagina, O cara não tem... é triste, loucura. né, cara? E o cara não tem um planejamento básico financeiro, e tipo assim, cara, investe... É muito engraçado, cara. Você vai falar com o médico, você fala assim, pô, comecei a investir, comprei Petro e Vale. Eu falei assim, cara, você não é médico? Tipo assim, o que você tá fazendo olhando pro setor de petróleo? Hoje eu tenho, eu tenho até uma dificuldade, gente, porque a gente já começou a entender um pouco mais, aprender um pouco mais. Quando falam sobre investimento, que eu olho para o nosso negócio, que deixa um lucro líquido de 30%, 40%, 50%, dependendo do negócio, eu digo, amigo, eu vou investir em que dá isso aqui? Eu tenho uma máquina de fazer isso aqui na mão, eu vou colocar dinheiro onde? Que vai dar mais do que a gente está dando nosso? Não tem como. Só que, lógico, existe outro nível de gestão, né? E agora com capital fechado, a gente olhando para capital aberto, fazendo todas as auditorias, uma Big Four comandando isso, já é outro nível de governança. Não, mas vamos Mas muda a vida. Total. Total. Mas vamos fazer esse trabalho junto, porque Já a gente, topei. a gente tem Legal. esse propósito aqui de... Cara, Pô, que bonito, e que- parabéns. que ajudar o brasileiro a parar de se Cuidar ferrar, melhor cara. do dinheiro, Não, né, para cara? de se ferrar. Pô, O brasileiro se ferra tanto, cara. Falar de dinheiro e resolver. Pô, já pensou, esse problema do dinheiro. o cara trabalha, o cara estuda quase 1 década para No mínimo. No mínimo. No mínimozão, assim. No mínimo. 4 anos de cursinho, medicina, especialidade, blá, blá, blá. Pra começar a ganhar um bom dinheiro e o cara, no primeiro ano, já se ferrar inteiro, cara. O cara começar a viver a vida de plantão, quer pagar a parcela, fazer Passa plantão. 1 década de média estudando, passa outra década para fazer um nomezinho, para começar a pensar em ganhar dinheiro. Então imagina, são 20 anos perdidos. Como não aprendeu nada de grana, vai ficar enxugando gelo a vida toda. Legal, conta comigo que eu acho isso muito bonito. E nesses anos aí, né, de empreendedorismo, várias empresas, o que você vê, assim, que são principais erros que a galera comete e que leva o negócio do cara à ruína, assim? Achismo. É. A gente brasileiro... hoje mesmo a gente estava numa reunião e Muito bom isso. um amigo nosso, né, que a gente estava exatamente conversando sobre 2 grandes players de mercado, né, a gente e esse outro amigo, e ele dizendo, legal, pô, tá com coragem, hein? Né? E eu achei legal isso. Achismo. O brasileiro, normalmente, ele tem esse ímpeto, né? Ele tem essa coragem, ele tem essa vontade, essa força, mas isso não quer dizer que resolve. É lógico, o esforçado ele pode até ganhar do talentoso, mas um esforçado está preparado, que sabe o que está fazendo, que sabe como é que treina, sabe né, como é que vai competir, conhece as regras do jogo. Não é só o esforço pelo esforço, tem que ser um esforço inteligente. Né? Porque senão ele pode ser o mais esforçado que for, mas se ele está fazendo tudo errado, não tem como dar certo. Né? E continuar errando dessa forma. Sim. E eu falo isso porque eu passei mais de 10 anos errando, e tentando, mas fazendo a mesma coisa e errando também, e cada vez pior. Qual é o grande erro? É a falta do preparo. Voltamos para a educação. É a falta de estar preparado, de estar orientado, a falta, às vezes, de mentores, a falta de modelos para seguir. Hoje, mais cedo, a gente estava falando sobre isso. Pô, vamos modelar o pessoal? Vamos, mas também não dá para modelar tanto assim os gringos, né? Porque tem uma outra realidade de crescimento, de growth do negócio. Vamos modelar a galera que está nos países emergentes, que aí já é uma realidade mais parecida com a nossa. Então, tudo isso a gente vai aprendendo, principalmente, volto a dizer, se for da área da saúde, não teve nada disso ao longo da formação acadêmica. Está mais cru
que é a maioria do mercado. Muitas vezes, e por experiência dos alunos, eu peguei médicos, né, eu tive médicos como alunos que sabiam de finanças, de mercado, de negócio, menos do que pessoas mais simples. O pessoal da pipoca, o pessoal da carne, outros negócios que também têm uma possibilidade bem bacana, mas que sabiam mais do que o pessoal da saúde. Então, com certeza, é esse achismo, essa falta de preparo, essa crença que só o suor, né, vai dar resultado, não funciona. Né? Isso é muito nosso, é muito do brasileiro, nessa alegria toda, essa empolgação, vai e faz, e vai dar com a cara na parede. O cara fica com aquela sensação de que, pô, eu tô trabalhando muito, cara. Pô, eu trabalho demais, as coisas não dão certo, eu tô toda hora aqui trabalhando pra caramba. E é isso, às vezes o cara pode estar gastando energia no lugar errado. O trabalho pode até ser grande, mas ele não está sendo inteligente. Né? E isso faz toda a diferença. Né? Principalmente no mercado como hoje. Né? E na área da saúde e da beleza e da estética não é diferente. É estável, cresce. Né? A gente estava falando de um mercado que cresce 23%. Né? Até 2032 vai ter esse ritmo. Legal, top. Só que se também não tiver esse nível de detalhe, né, você não vai conseguir competir com esse mercado, né? Independente de crescer muito ou não, você vai ficar para trás. Antes de começar o podcast, tem um recado especial para você. Na verdade, é um convite, né? Quero te convidar para participar de um programa intensivo que vai transformar a sua vida financeira em 33 dias. Eu vou te apresentar um método que pode ajudar qualquer pessoa que esteja disposta a se disciplinar pelos próximos 33 dias, a de fato mudar de vida através dos investimentos, tá? Como vai funcionar? Terão 3 aulas gratuitas e depois eu vou te apresentar um programa de 30 dias. Nessas 3 aulas gratuitas, a primeira aula vai ser no dia 9/9, a segunda no dia 10/9 e a terceira no dia 11/9. E elas vão ser profundas, densas e muito impactantes e importantes na sua jornada. A primeira delas vai ser tudo que eu sei sobre finanças pessoais, a segunda delas vai ser tudo que eu sei sobre investimentos, em termos de princípios, e a terceira vai ser o grande convite para você participar do nosso programa de investimentos, tá bom? Então, clica aqui no link ou clica no QR Code e faça parte dessa experiência junto comigo e com outras pessoas iguais a você.